Agora, segundo ano, nós vamos trabalhar História e Geografia, página número 118 de História e Geografia. Sabem o que nós iremos estudar? Sobre os calendários. O que são calendários? Vamos aprender? Vamos lá. Como surgiram os calendários? Ao longo da história, as populações humanas observaram a natureza para saber quais eram as melhores épocas para a realização de determinadas atividades, como plantar. Então, ao longo da história, o ser humano começou a observar a natureza para saber qual que era a melhor época para plantar, para colher, para caçar, para pescar e proteger-se do frio. Eles foram observando e com essa observação eles perceberam que alguns acontecimentos se repetiam, como as mudanças nas fases da lua e a chegada de períodos de calor ou de frio. Isso também acontecia com os períodos de seca e de chuvas. Com base nessas observações, eles foram elaborando os primeiros calendários. O calendário daquela época não era igual o que nós temos hoje, tá? Vamos conhecer então. O calendário, para que ele serve? Ele registra, ele organiza a contagem do tempo ao longo de um período. Ele marca o quê? O ano, os meses, as semanas e os dias. Então, um calendário serve para registrar e organizar a contagem do tempo. E ele marca o ano, os meses, as semanas e os dias. Muito bem. Assinale o quadradinho da frase que apresenta a importância dos calendários mais antigos. Por que era importante o calendário na antiguidade? Para informar as datas de aniversário, para indicar épocas de plantio, de colheita, de chuvas e secas, ou para indicar o período de férias para poder descansar e brincar? Marquem o X na opção verdadeira. Agora nós vamos conhecer diferentes formas de contar o tempo. Vamos lá? Diferentes formas de contar o tempo. Observem o nosso calendário, a forma que nós contamos o tempo. Nós contamos, olhem aqui, o nosso calendário começa com o mês de janeiro, depois fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, certo? Daí nós temos os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Muito bem. Então, quantos meses tem no nosso calendário? 12 meses, certo? Agora, vamos conhecer um calendário indígena? Vamos lá. No Brasil, diversas populações indígenas criam calendários próprios. Então, existem muitas tribos indígenas no Brasil. Precisamente, mais de 250 tribos indígenas existem no nosso país. Então, cada tribo cria o seu calendário próprio. Muitos deles combinam semanas e meses com elementos da natureza. Por exemplo, esse calendário que nós vamos conhecer agora é o calendário Runicuí. Por exemplo, ele foi elaborado por indígenas do povo Kaxinawá, que vivem no estado do Acre. Então, essa tribo indígena Kaxinawá criou esse calendário Runicuí, certo? Vamos ver como ele é organizado. Apesar de apresentar a organização do ano em meses, as figuras, então, além deles terem os meses como nós temos no nosso calendário,
Vejam bem. Eles também têm os elementos, as figuras que destacam a ligação desse povo indígena, dessa tribo chamado Kaxinawá, com a natureza, através da floresta, das águas, dos rios e dos animais. Assim, por exemplo, o mês de março é o mês da goiaba madura. Então, o mês de março está aqui, é o mês da goiaba madura. E agosto é mês do quê? Vamos ver? Mês de agosto é o mês que nós estamos agora. Para os indígenas, né? O mês de agosto, que é esse aqui, ele é o mês dos filhotes de tatu. E assim por diante, vocês podem ir observando de janeiro a dezembro o que esse povo indígena marcou como importante, ligando o mês a um elemento da natureza, a essas figuras. Podem observar, mês a mês. Então, esse é o calendário Runicuí. Muito bem. Agora, nós vamos explorar documentos na página 120. Em quantos meses o calendário Runicuí é organizado? Ele é organizado em quantos meses? 12 meses, né? Escrevam lá. Número 2. O que você percebe de semelhante entre o calendário indígena e o calendário que utilizamos? O nosso calendário, no que ele é parecido com o calendário indígena, que nós acabamos de ver? A organização do calendário em meses, né? Tanto o nosso quanto o calendário indígena é organizado em meses, tá? Não precisam escrever, essas 3 aqui é só para vocês responderem. Na letra B, o que você identifica de diferente entre os 2 calendários? O que um tem e o outro não tem? No nosso calendário, nós organizamos os meses de acordo com a natureza? Não. Já o calendário, o Runicuí, é organizado em meses e de acordo com os elementos da natureza. O que você achou mais interessante no calendário Runicuí? Por quê? Agora, aqui no final, nós temos sugestões, tá? Nós temos a sugestão de um livro de Bia Bedranha e o Tempo. A professora pediu aos alunos que escrevessem sobre o tempo. Uma de suas alunas organiza o que sabe sobre o tempo. Por que ele passa tão rápido quando estamos de férias e tão devagar quando estamos doentes? E também tem a sugestão de um site, Museu do Relógio, disponível no www.dimep.com.br, passeio / acesso em 10 de setembro de 2019. Nesse site você encontra que há diversos modelos de relógios. Alguns deles são muito antigos. Para saber mais sobre a história dos relógios, é possível visitar o Museu do Relógio, localizado na cidade de São Paulo. Além disso, pode ser realizado um tour virtual pelo museu. Muito bem. Agora, com o auxílio de um adulto de sua família, vocês irão responder as perguntas a seguir, tá? Muito bem.
Então, agora, depois de que vocês preencheram, tá? Fizeram essas atividades, nós iremos... Agora, na página 122, na questão número 4, vocês vão pintar os quadrinhos de acordo com a legenda. O quadrinho com a cor azul, para aquilo que pode ser medido com um relógio. Quadrinho na cor vermelha, para aquilo que pode ser medido com um calendário. Vamos lá? Ana Maria acorda logo cedinho e volta para casa à noite, quando já está escuro. Esse fato pode ser medido com um relógio ou com um calendário? Com um relógio, porque está medindo o tempo, né? Ela saiu cedo e voltou à noite. Rodolfo vai à escola o ano inteiro. Então, ele vai de janeiro a dezembro. Então, isso aqui pode ser medido através do relógio ou do calendário? Calendário, então, cor vermelha. Terceira frase, João fez 8 anos. Ele cresceu muito desde seu último aniversário. Como que nós podemos medir? Com o relógio ou com o calendário? Mariana faz muitas atividades ao longo da semana. No fim de semana, descansa com a família. Como que nós medimos? Com o relógio ou com o calendário? E a última, Renato sempre almoça ao meio-dia. O horário dele almoçar é meio-dia. Eu meço isso aqui com o relógio ou com o calendário? Pintem da cor correta.